Boa noite a todos. Bem-vindos a essa conversa sobre a exposição Mário Cravo Neto, Espíritos Sem Nome, em cartaz no Instituto Moreira Salles, no MS Paulista, em São Paulo. Eu vou iniciar esse nosso evento fazendo uma autodescrição. Meu nome é Sérgio Burghi, eu sou curador de fotografia e coordenador de fotografia no Instituto Moreira Salles. Sou homem, branco, cabelos grisalhos. Estou, nesse momento, vestindo um pullover cinza, usando fones de ouvidos brancos, atrás de mim uma estante com livros, né? E quero também agradecer a presença de nossos tradutores de Libras, Grace Santos e Adriano Paes. E, enfim, com isso, dá início a essa nossa conversa. Ela faz parte do evento Paulista Cultural 2021 em casa, um evento desenvolvido conjuntamente por todas as instituições culturais sediadas na Avenida Paulista, em São Paulo. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês para falar sobre essa exposição, um projeto importante desenvolvido pelo Instituto Moreira Salles, em parceria com o Instituto Mário Cravo, em Salvador, um projeto em torno da obra e vida do artista e fotógrafo Mário Cravo Neto, né? Eu gostaria, quer dizer, de iniciar essa nossa conversa, né, primeiro fazendo menção ao dia de hoje, que um dia que reúne, na verdade, dois eventos. Anteriormente a esse, né, tivemos uma conversa com o pesquisador e curador Mark Seeley, da Inglaterra, em conjunto com Luiz Camilo Osório, que é o curador da exposição Mário Cravo Neto, Espírito Sem Nome, né? O curador convidado pelo IMS, que conjuntamente com a coordenadoria de fotografia e com a assistência de curadoria de Mariana Newlands, minha colega na coordenadoria de fotografia do Instituto Moreira Salles, realizou essa mostra, curou essa mostra, né, que está em cartaz, fica em cartaz em São Paulo até setembro e depois segue, né, para o IMS Rio, né, onde abrirá em novembro, permanecendo até abril de 2022. Esse é um projeto que tem origem em conversas entre o Instituto Mário Cravo e o Instituto Moreira Salles há mais de 10 anos, né, que evoluíram para uma parceria em torno do acervo de Mário Cravo, onde as duas instituições formalizaram um acordo de comodato e toda a obra fotográfica de Mário Cravo, todos os seus originais de câmera, né, seus negativos, diapositivos, mais de 100.000 imagens, né, estão depositadas no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, na nossa área de reserva técnica, dentro da coordenadoria de fotografia, em processo de preservação, de digitalização e de pesquisa, né, que vem sendo realizado há vários anos, e essa exposição é fruto desse processo. Essa parceria, ela se conjuga também com o acervo preservado pelo Instituto Mário Cravo Neto em Salvador, né, que tem à frente o fotógrafo Christian Cravo, filho de Mário Cravo, e cujo Instituto, o Instituto Mário Cravo Neto, realiza um trabalho importante de preservação da obra do fotógrafo, da documentação em torno de sua vida, né, e diversas outras dimensões da sua prática artística. Esse projeto só é possível, efetivamente, porque ele congrega, nessa parceria entre os dois institutos, uma possibilidade de acesso à obra de Mário Cravo Neto de forma ampla, integral, plena, né, onde tanto o olhar sobre sua obra
finalizada, editada em vida, que está em grande parte preservada no Instituto Mário Cravo Neto, pode ser também pensada em diálogo, né, com o seu acervo, o seu arquivo, né, produzido, o seu arquivo fotográfico produzido ao longo de décadas de produção fotográfica e que agora, preservado, digitalizado, permite com que a gente possa, de fato, entender, né, quer dizer, o processo de criação do artista e, ao mesmo tempo, compreender, inclusive, o sentido do arquivo no campo da fotografia como obra, né? E esse é, talvez, o tema que eu gostaria, inicialmente, de apontar, conversar, né, e discutir, né? O Instituto Moreira Salles reúne hoje, na área de fotografia, uma produção fotográfica realizada no Brasil extremamente extensa. No sentido quantitativo, é um acervo que hoje ultrapassa os 2.400.000 imagens. Mas ele tem, na verdade, 3 vertentes principais, né, que o constituem. Um número muito expressivo de fotografias realizadas no século XIX e no início do século XX, oriundo de coleções importantes, como a coleção Gilberto Ferrez e de outros conjuntos, que permitem um olhar sobre a produção fotográfica no Brasil naquele período, né? Bem como no início do século XX, no momento em que a fotografia alcança novas dimensões, seja através da fotografia amadora, seja através do cinema, das bases em que a própria fotografia, né, no seu processo de evolução tecnológica, criou para o desenvolvimento do cinema, e também dos seus desdobramentos no âmbito da fotografia impressa, né, da página impressa. Essas 3 vertentes, né, e uma prática fotográfica que incorpora um conjunto maior de pessoas, né, no âmbito da fotografia amadora, né. A comunicação visual que se desenvolve através da página impressa. E essa dimensão, né, dos registros produzidos por aparato em câmera, que passam a poder também trabalhar com a dimensão do tempo, né, no sentido da imagem em movimento, né, e da representação, portanto, do movimento e uma representação temporal também, obviamente, né, dessa reconstrução através de imagens produzidas por câmera. Esse processo que amadurece no início do século XX, ele está muito representado também dentro do acervo do Instituto. E, portanto, no universo do século XIX e do início do século XX, é muito significativo, mas constitui um número de imagens bastante reduzido frente a esse vasto número que eu mencionei. São cerca de 100.000 itens, um pouco menos do que isso, que representam no Instituto essa produção do século XIX e início do século XX. O outro perfil, né, de acervos reunidos no Instituto na área de fotografia são as obras completas de importantes nomes da fotografia brasileira. O Instituto reúne mais de 25 arquivos de fotógrafos com esse perfil, que se iniciam essencialmente, né, dentro do Instituto a partir da década de 30, de final da década de 30, e se estendem a autores que atuaram fundamentalmente no século XX, alguns ainda com alguma atuação dentro do século XXI. São, portanto, nomes que reúnem fotógrafos e fotógrafas extremamente importantes, como, por exemplo, o Edgar Rosenthal, né, que atuou em São Paulo, uma das nossas primeiras fotojornalistas, né, cujo acervo está no Instituto. Marcel Gautreau, importante fotógrafo que documentou não só a arquitetura moderna no Brasil, mas também a arquitetura colonial, que realizou um trabalho importantíssimo do ponto de vista da documentação da cultura e também do país em todas as suas manifestações populares nas diversas regiões, né?
realizando durante décadas também um esforço documental no campo da imagem fundamental para o país, né? Fotógrafos como José Medeiros, um dos pioneiros do fotojornalismo, fotógrafos como Maurício Bicilha, fotógrafos como Thomas Farkas, né, um papel importante no âmbito da fotografia moderna, tal como Geraldo de Barros, né, com seus trabalhos em torno da série Fotoformas, né, e trabalhos também importantes de fotógrafos que atuaram em outras áreas da fotografia, no campo da fotografia aplicada, como Otto Stupakov, no âmbito da fotografia de moda, como Chico Albuquerque, no campo da fotografia publicitária, como Peter Shire, no campo tanto da fotografia ligada à comunicação, no âmbito da revista Cruzeiro, mas também como um fotógrafo muito ligado ao circuito das artes, né, em São Paulo, acompanhando todo o desenvolvimento das atividades em torno da primeira Bienal, do Museu de Arte de São Paulo, e também com fotógrafos de atuação muito ativa também, e muito forte também no âmbito do fotojornalismo, como Evandro Teixeira, e fotógrafos também, né, que atuaram neste campo e também no âmbito da sua fotografia pessoal e autoral, né, como é o caso de Walter Firo. Portanto, esse universo, né, é voltado para a preservação de arquivos, de obra completa de fotógrafos, foi desde o início das atividades do Instituto, no campo da fotografia, algo presente tanto no século XIX, com o arquivo completo da obra de Marco Ferrez, como também a partir do final dos anos 90, com a incorporação de arquivos como de Marcel Gautreau e de outros, e outras das quais eu aqui citei os nomes. Esse conjunto de arquivos reunidos no Instituto compõe um número expressivo de imagens, talvez metade, né, enfim, desse total de imagens do Instituto, né, seguramente mais de 1 milhão de imagens, né, a partir dos acervos e dos arquivos desses fotógrafos, né, e fotógrafas, mas que, na verdade, representam as suas trajetórias, os seus desafios profissionais de linguagem, né, e, dessa maneira, são fundamentais para a compreensão de suas contribuições para a fotografia brasileira. Entre esses arquivos, portanto, se encontra também o arquivo, o acervo de Mário Cravo Neto, né? E é nesse contexto que eu gostaria de tecer alguns comentários, né, sobre o arquivo no campo da fotografia também como obra, né? Eu acho que, como a gente vai um pouco trabalhar, né, de forma mais detalhada hoje, né, quer dizer, em torno da obra de Mário Cravo, né, é importante compreender que o arquivo na trajetória dos fotógrafos, ele é, na verdade, um repositório que reúne tanto uma informação de caráter biográfico, pessoal, quanto, obviamente, toda a sua experimentação de caráter estético, formal, as suas investigações, né, reúne também, né, diferentes dimensões da prática da fotografia, seja naquilo que diz respeito a um processo de investigação artístico e pessoal específico, seja aquilo que diz respeito a trabalhos comissionados, né, ou a projetos desenvolvidos eventualmente em parceria, ou a projetos desenvolvidos também por solicitação de terceiros. Quer dizer, o arquivo, na verdade, vai se estruturando como uma grande possibilidade de leitura, né, do desenvolvimento das várias fases, né, do autor e do fotógrafo, né? E ele reúne, pelas características do próprio meio da fotografia, trabalhos que, em alguns casos, são levados a um processo de finalização, em termos das séries ali contidas, da sua elaboração, do seu processo, dentro do processo negativo e positivo, por exemplo, não só de produção, de criação das imagens, mas de
de edição, de trabalhos que são trabalhos fundamentais de laboratório, de produções de tiragens, né? Ou diretamente pelos autores, ou em parceria com importantes impressores, né? Tiragens analógicas, né? Impressões fotográficas de qualidade que representam, de fato, a visão, né, do fotógrafo, do artista em relação àquela obra específica, né? Em outras circunstâncias, em outros casos, em outros perfis de atuação, você tem trabalhos fundamentais, né, que se concretizam no âmbito do arquivo e que não necessariamente são finalizados nos termos de tiragens, né, claramente concebidas, né, produzidas e acabadas no sentido, né, da sua forma final, mas são projetos que incorporam um grande processo de investigação, um grande processo criativo, e que se estabelecem dentro do arquivo como conjuntos, né, elaborados pelo autor, né, e que, do ponto de vista desses artistas, desses fotógrafos, seguramente têm um valor estabelecido, seguramente fazem parte do desejo desses autores de que esses conteúdos tenham perenidade, né, e que possam ser absorvidos, né, pela cultura em momentos futuros, né. Portanto, os arquivos reúnem conjuntos muito importantes, né, da obra de diversos autores, né, que foram por eles mesmos pensados, né, como construções para o presente, mas também para o futuro, né. E pensados de que maneira? Né? Muitas vezes pensados como um legado, né, a ser preservado e a ser reinterpretado, né, por gerações futuras a partir daquilo que é uma construção clara, né, de um processo de trabalho, de um projeto que se configura dentro do arquivo já com grande delineamento, né, das intenções do autor, né, e que se abre, né, para a possibilidade de possíveis interpretações posteriores, mesmo sem a presença do artista, né, que são, na verdade, quase que performances, né, de obras com instruções, como se esses conjuntos de negativos ou mesmo de diapositivos tivessem sido, né, não só produzidos, mas muitas vezes também editados dentro do arquivo, para que pudessem ser performados ou reinterpretados, né, posteriormente por indivíduos que trabalham com imagem, que pensam imagem e que interpretam imagens e que podem, dessa maneira, muitas vezes em conjunto, né, num trabalho de curadoria, num trabalho de impressão de qualidade, né, impressão posterior, né, a partir dos registros originais do artista e do fotógrafo, produzir uma interpretação, né, daquela obra e apresentá-la, né, na verdade, como, de fato, né, uma obra interpretada, uma tiragem posterior, a partir dessa criação, desse legado, né, desses fotógrafos, né. E, portanto, essa dimensão múltipla entre o processo criativo desses fotógrafos, a sua materialização em diferentes formas ao longo, né, de suas vidas, né, suas trajetórias, em séries finalizadas e acabadas, em séries de tiragens de época, vintages, que claramente delimitam, né, uma visão do artista sobre aquele projeto, aquele trabalho, né, associadas à dimensão de experimentação e à dimensão também de projetos que permanecem e que se consolidam, né, o próprio arquivo e que não tem necessariamente em vida, né, uma finalização específica, mas que fazem parte, né, do processo criativo desse autor, faz com que a gente possa imaginar que, em muitos casos, né, a maneira mais estruturada para se pensar, né, o trabalho desses autores é exatamente o exame simultâneo do legado, né, material finalizado, de obras finalizadas, junto com a possibilidade de um estudo simultâneo da produção em arquivo desses autores, né?
E é exatamente esse perfil que delimita esse projeto específico em torno da obra de Mário Cravo Neto, né? Essa exposição, ela foi desenvolvida exatamente a partir dessa leitura integrada entre um legado excepcional, né, de obras reunidas no Instituto Mário Cravo Neto e o excepcional legado, né, do arquivo completo de originais de câmera, né, construído por Mário Cravo, né, e que o Instituto, né, Moreira Salles recebeu há vários anos, né, num contrato de comodato para sua preservação, digitalização, disponibilização e pesquisa integrada, né, com as obras, principalmente aquelas reunidas no Instituto Mário Cravo Neto, mas, obviamente, também um olhar amplo, né, sobre a trajetória do fotógrafo, sobre obras, né, do fotógrafo reunidas em outras coleções. Esse processo, portanto, né, quer dizer, de um olhar que busca, né, recuperar esses vários momentos, né, e formatos da produção do artista é muito importante, né? E exemplifica muitas dos projetos, né, e da aproximação que o Instituto tem feito em relação a obras de importantes nomes da fotografia brasileira em diversas exposições que tem realizado, algumas de caráter mais retrospectivo, outras de caráter mais específico, voltado para séries específicas desses autores, né, mas que são sempre pensadas nessa relação com o arquivo como um todo, né? E, nesse momento, acho que podemos citar 3 projetos no Instituto em exibição, né, a partir de acervos de fotógrafos, né, que estão no Instituto e que representam, né, trabalhos com esse perfil, né? 2 deles num olhar mais amplo sobre a obra dos fotógrafos, como é o caso da exposição Arquivo Peter Shire, né, já exposta em São Paulo e agora exposta no Rio, né, com curadoria de Heloísa Espada, e a exposição Mário Cravo Neto, né, com curadoria de Luiz Camilo Osório e assistência de curadoria de Mariana Newlands. E também a exposição de Madalena Schwartz, né, Metamorfoses, que olha, né, uma série específica da fotógrafa, né, e que permite, na verdade, né, o desdobramento de leituras, né, sobre essa série, né? Então, estes projetos, eles exemplificam essa importante relação, né, no campo da fotografia, em torno da preservação dos arquivos, né, que são arquivos, entre aspas, de obra completa, mas que são arquivos que, evidentemente, não reúnem a obra completa desses fotógrafos, mas são essenciais, são a espinha dorsal da produção desses autores, né? E, portanto, são a partir deles que a gente consegue desdobrar, né, quer dizer, ligações, pesquisas, etc., que vão construindo, né, uma interação do arquivo com a obra, no sentido amplo, né, que integra diferentes coleções em diferentes instituições culturais, seja no país ou no exterior, né? E com isso, né, se constrói uma base de compreensão sobre a trajetória desses artistas e se abre a possibilidade de compreensões, inclusive, mais aprofundadas sobre conteúdos, muitas vezes, em vida não plenamente desenvolvidos, mas claramente indicados, né, pelos artistas dentro de seus arquivos, né? Então, essa é a grande dimensão que eu gostaria de mencionar. Evidente que desses números que eu mencionei inicialmente sobre o acervo do Instituto, né, essa vertente, né, daquilo que é um conjunto que permite a leitura sobre esse momento fundador no século XIX da fotografia e também suas importantes transformações no início do século XX, né, dentro do acervo do Instituto, que representa menos cerca de 5% do acervo como um todo, né? Quer dizer, os arquivos dos fotógrafos também, pouco mais de 25%, né, representam quase metade do acervo, né, em termos quantitativos. E depois nós temos um conjunto muito expressivo reunido no Instituto
ligado a uma única agência, importante agência, um importante órgão de comunicação visual, né, que foram os Diários Associados, cujos arquivos fotográficos no Rio de Janeiro, dos Diários Associados no Rio de Janeiro, estão hoje preservados no acervo do Instituto Moreira Salles. Portanto, esse é um outro grande conjunto, quantitativamente muito expressivo, né, que reúne aproximadamente cerca de 1 milhão de imagens, mas que se refere, né, à produção no campo da comunicação, tá, de jornais periódicos, mas em associação direta também, né, com a comunicação visual dos anos 40, 50, 60, ligada às revistas ilustradas, particularmente a revista O Cruzeiro, na sua ligação direta, né, através dos Diários Associados, com esses periódicos do Rio de Janeiro, né, o Jornal, o Diário da Noite e o Jornal do Comércio, cujos arquivos fotográficos estão hoje preservados no Instituto Moreira Salles, né. E diversos outros conjuntos também, aí não de arquivos, mas sim de portfólios expandidos, de diferentes seleções de trabalhos de autores do século XX, que compõem esse grande conjunto, né, que se associa no Instituto também com os acervos de informação ligados à nossa área de fotografia contemporânea, né, que é coordenada pelo meu colega Tiago Nogueira. Então, esse grande arco, né, da fotografia, né, no Instituto, na verdade, tem um vínculo muito forte com esse aspecto autoral, né? Quer dizer, os arquivos de fotógrafos representam essa possibilidade de uma compreensão de suas trajetórias, né, e do seu papel na fotografia brasileira, né, mesmo do ponto de vista do século XIX, né, o olhar sobre a contribuição dos autores é muito importante, né. E um outro aspecto, né, quer dizer, da fotografia no Instituto Moreira Salles, atualmente também em exposição em Poços de Caldas, é a contribuição da fotografia no seu sentido mais amplo, né, social, vernacular, né, também representado pelo papel dos estúdios fotográficos, né, como é o caso da exposição do estúdio de Limerci Forlan, atualmente em exposição em Poços de Caldas, um olhar que busca compreender, né, quer dizer, o papel da fotografia do ponto de vista dos estúdios fotográficos, né, e que cruza-se com outros arquivos importantes no Instituto, como é o caso, né, do acervo de Chichico Alckmin, um importante fotógrafo, né, de estúdio em Minas Gerais, em Diamantina. Esse grande panorama da fotografia brasileira, no qual se insere o acervo, né, de Mário Cravo, dentro do Instituto, é significativo para que a gente possa, portanto, dar a vocês um pouco, né, esse panorama e as bases desse processo de trabalho em torno dessa exposição. Eu gostaria de passar agora algumas imagens e, pouco à frente, depois também, em havendo perguntas e questões que possamos conversar, estou totalmente à disposição. Vou pedir para que as imagens sejam passadas, e podem ir sendo passadas um pouco regularmente, com algum intervalo. Eu vou comentar um pouco, quer dizer, o Acervo Mário Cravo, que é um projeto, né, do Instituto Moreira Salles, em parceria com o Instituto Mário Cravo Neto, ele se insere, portanto, nesse esforço em que, no Instituto, né, próximo, por favor, nós temos toda uma área já há muitos anos dedicada à fotografia, à preservação da fotografia, né, que é a nossa área de reserva técnica, que hoje é, inclusive, ampliada para outras edificações no Rio de Janeiro, né, todos os acervos do Rio de Janeiro, todos os acervos do Instituto Moreira Salles estão reunidos no Rio de Janeiro. E, por favor, eu pediria que você pode ir passando as imagens em sequência. Essas são imagens que representam as nossas instalações em termos de áreas de arquivo, né? E, como eu mencionava, quer dizer, nós temos uma atividade permanente em torno da conservação e da preservação desses acervos, né? Pode ir passando uma após a outra, por favor. Os acervos aqui reunidos, eles são acervos, como já mencionei, de obra completa, como é o caso de Marco Ferrez, né, talvez o mais importante nome da fotografia brasileira no século XIX, né.
Pode, por favor, ir passando as imagens. Um acervo importantíssimo também do ponto de vista da compreensão da sua trajetória, né, do seu legado, né? A maior parte da sua produção foi produzida em torno do Rio de Janeiro, cerca de metade da sua produção. Acervos como o de José Medeiros, né, que é um nome fundamental no fotojornalismo, e aqui representado por uma série específica, que é a do Candomblé, né, e que é uma série que é desenvolvida no contexto, né, de um embate entre as revistas O Cruzeiro e Parimate, mas que José Medeiros realiza algo muito significativo, que depois é objeto de um livro sobre o tema, né? Medeiros tem um papel importantíssimo na representação do negro na imprensa brasileira, né? E é um acervo que também, na verdade, olha para toda a questão indígena naquele período que antecede esse momento da Marcha para o Oeste, e essa ocupação, né, predatória, inclusive, né, que assistimos aí nas últimas 7, 8 décadas em relação a toda a região do centro-oeste brasileiro e sul da Amazônia. Trabalhos como o de Amaurim de Ciliat, também na série específica Pele Preta, que é um dos seus primeiros ensaios fotográficos, né, por favor, e que também tem como tema um olhar sobre o outro, né, quer dizer, nessa série em que ela desenvolve, quer dizer, sobre 3 personagens, um olhar que estabelece, inclusive, um diálogo entre o seu processo anterior na pintura e o seu início, né, na fotografia, numa relação um pouco de estúdio sobre o corpo, quer dizer, um ensaio muito forte. Queria só marcar mais 2 autores importantes, também de meados do século, né, como Marcel Gotthold, que já mencionei, em relação à fotografia de arquitetura moderna, né, com a documentação da construção de Brasília, né. E, por fim, um artista importante também presente no acervo do Instituto, né. Próximo, por favor. Sim, que é Geraldo de Barros, né, com a série Fotoformas, né, que uns trabalhos no campo da fotografia, quer dizer, de investigação, né, artística dos mais relevantes, né, e que, de uma certa maneira, quer dizer, marca também, né, um perfil específico dentro do Instituto, associado a artistas que tiveram uma trajetória, né, no campo das artes plásticas, né, que cruza, na verdade, e que cruzam o campo da fotografia, né? Quer dizer, Mário Cravo Neto, na verdade, né, e aqui olhado em datas que representam, na verdade, as décadas principais de sua produção fotográfica, e não nas suas datas de nascimento e falecimento, né? Quer dizer, é um artista, se você pode parar, por favor, aqui nessa imagem, né? Mário Cravo Neto é um artista que também, né, vem de uma trajetória nas artes plásticas e nas artes visuais, né, e que incorpora a fotografia na sua prática artística bastante cedo, né? Mário Cravo Neto nasceu em abril de 1947, né, e faleceu em agosto de 2009. Faleceu ainda jovem, no sentido, num momento ainda muito intenso e produtivo de sua trajetória, e deixou um legado extremamente amplo, né, de uma produção que se desenvolve baseada muito em sua trajetória pessoal, né, quer dizer, filho de um artista plástico, um escultor, Mário Cravo Júnior, né. Mário Cravo Neto começou suas atividades, de fato, sob a influência, né, das práticas artísticas do pai, da escultura, né, e teve contato com a fotografia em Salvador, né, cidade em que nasceu, cidade de seu pai, muito a partir também dos círculos de relacionamentos, né,
sua própria família, de seu próprio pai, quer dizer, entre os artistas com quem conviveu ainda, né, na adolescência, enfim, estavam diversos artistas na Bahia, entre eles também Pierre Verger, né, Caribé, né, e Mário Cravo teve, né, um relacionamento no campo da fotografia muito próximo com dois fotógrafos que foram apresentados a ele através exatamente desses contatos desses artistas que eu mencionei, quer dizer, Caribé, Jorge Amado e mesmo também Verger. Os dois fotógrafos com quem Mário Cravo manteve uma relação muito próxima em termos de aprendizado foi o fotógrafo Hans Mann, né, um fotógrafo que se dedicou à documentação na América do Sul do patrimônio colonial, né, fotografou, né, de maneira extensiva também Minas Gerais, as cidades históricas, né, e particularmente a obra de Aleijadinho, né. E outro fotógrafo com quem Mário Cravo teve uma convivência importante foi Fulvio Reuter, né. E desse contato com dois fotógrafos no contexto de Salvador, se originam primeiras aproximações, né, de Mário Cravo com a fotografia, ainda antes de sua viagem a Nova York, né, que se dá em 1969-70, onde, fruto, né, do seu conhecimento nos anos anteriores, né, de sua primeira esposa e companheira, Eva Christensen, ela vivendo em Nova York, ele, em 69, 70, também, né, se desloca para Nova York, onde realiza, na verdade, uma série de atividades ligadas à escultura, ligadas à fotografia, ligadas a diferentes frentes de investigação artística, né? Aqui a gente vê Mário Cravo, quer dizer, com trabalhos sendo realizados em Nova York, em esculturas em acrílico, e com na verdade, produção de imagens para um autorretrato, enfim, né, produzido fotograficamente para divulgação exatamente dessa produção e de mostra em galeria, né. Essas imagens que eu passo a apresentar aqui fazem parte da exposição, né, e fazem parte também do livro agora publicado sobre a exposição Mário Cravo Neto, Espírito Sem Nome, né, de curadoria de Luiz Camilo Osório, né, com assistência de curadoria de Mariana Newlands, né. Então, por favor, para próximas imagens. São todas imagens e fotografias em preto e branco produzidas por Mário Cravo, né, onde ele documenta esse momento em Nova York, né, aqui Mário Cravo em seu estúdio casa, né, com a sua esposa, e ali a gente vê, na verdade, né, voltando à imagem anterior, né, o ambiente, na verdade, de trabalho, né, e de investigação muito ligado a suas experiências no Art Student League, ligados a questões de instalações tanto de land art, de earthland, que o levaram a construir, na verdade, esculturas que misturaram acrílico, plantas, né, terrários, enfim, num processo, na verdade, de diálogo com a própria cidade, né, que ele vai documentar na sua fotografia de maneira muito intensa e expressiva, né, e no seu trabalho escultórico ele constrói um trabalho em direção a um retorno à natureza, de um certo modo, né, produzindo essas esculturas que misturam elementos industriais com, né, uma abordagem também diretamente orgânica, né. E esse é o contexto de seu trabalho, de sua produção, quer dizer, que vem, na verdade, de uma experiência, né, quer dizer, da escultura e das artes plásticas, que vai gradualmente incorporando a imagem já em Salvador e na Bahia antes dessa viagem, e que em Nova York se intensifica com uma produção fotográfica em preto e branco e cores,
e em cores muito significativa, que está representada de forma bastante intensiva logo na primeira sala da exposição. Então, as próximas imagens, por favor, representam séries produzidas por Cravo, uma delas muito importante dentro do metrô de Nova York, né? Quer dizer, num contexto em que isso se dá numa forma também um pouco delicada, por não ser uma prática permitida, né? Mas que ele vai, nessa série, quer dizer, também construir uma representação da cidade bastante marcante, né? Então, por favor, passando as imagens um pouco. Então, essa série do metrô é muito significativa, ela é claramente também voltada para experimentações de linguagem, que o tempo todo em seu arquivo estão absolutamente presentes, quer dizer, esse é um arquivo de um artista em que essa vasta produção de imagens, ela traz pouquíssimo de um conteúdo assim mais estritamente documental, pelo contrário, né, quer dizer, são produções o tempo todo em diálogo com experimentações formais, experimentações de linguagem, né? O que claramente o associa ao perfil, por exemplo, de um artista como Geraldo de Barros, né, cujo acervo quantitativamente é muito, obviamente, menor, mas a obra de Cravo, em seu arquivo, em seu vasto arquivo, ela, na verdade, traduz essa constante inquietação, essa constante experimentação de linguagem. Portanto, o que a gente vê aqui representado são processos intensos, né, de experimentação em várias direções, que já se consolidam no âmbito da cor e do preto e branco, nessa experiência, curta experiência em Nova York, mas muito intensa, porque toda ela mediada, né, por uma imersão permanente no campo das artes, né, das artes plásticas, da escultura, da imagem, né, algo que o levou, inclusive, a retornar precocemente, né, para o Brasil, por ter tido, né, quer dizer, um colapso nervoso associado a tal intensidade e mergulho, né, nesses processos criativos naquele momento, né. Então, esse período de Mário Cravo é fundamental, é fundamental a compreensão desse processo dele, né, do seu perfil, né, muito ligado ainda à escultura, né, da sua participação nas Bienais de 71 e 73, né, como, na verdade, artista plástico, escultor, já também incorporando imagens, mas esse seu perfil, né, de artista plástico marca essa sua trajetória antes, durante esse período em Nova York, após seu retorno ao Brasil, né, e fundamentalmente, né, quer dizer, até meados dos anos 70, esse seu perfil, né, de escultor, artista plástico, né, e também, né, um artista no campo da imagem, né, estão muito presentes, né. Então, portanto, essas experimentações, por exemplo, né, que se dão no âmbito do retrato, mas também do espaço urbano, né, das deformações, enfim, são todas elas experimentações muito consistentes e conscientes de linguagem que ele pratica naquele momento. Essa imagem, particularmente, eu queria apenas parar um pouco nela, mostra um pouco exatamente, né, quer dizer, essa condição de um ateliê-casa, né, construído, né, com madeiras coletadas, né, num mobiliário também construído pelo casal, por eles, né, fazendo com que, né, esse espaço fosse um espaço de criação 24 horas, né, 7 dias por semana, ininterruptamente, né. Próxima imagem, por favor. Mário Cravo construiu uma representação também do seu universo familiar, né, que é muito sensível, é muito importante para a compreensão, né, do seu estar no mundo, do seu olhar, né, sobre o mundo, né, e ela se desenvolve em vários momentos, né, mas está presente permanentemente, né, quer dizer, desde Nova York, com o nascimento dos filhos, né, dos primeiros filhos, Luadiana e Christian Cravo, né, e depois se estende, né, também para seu segundo casamento.
Mas em 1975, né, há um evento importante, né, que é um grave acidente que Mário Cravo sofre, né, quando dirigindo, né, e que vai mantê-lo por um ano imobilizado, né, com fraturas seríssimas, né, nas pernas, e depois mais um ano de uma lenta recuperação. Esse evento é um evento que é muito marcante na sua trajetória, porque de fato promove, né, uma forte interrupção, uma situação limite, né, do ponto de vista pessoal, né, e que ele vai desdobrar após 75, né, e vários processos, né, criativos, né, que envolvem imagem, envolvem pintura, desenho, e envolvem também uma reconstrução, você pode, por favor, parar um pouco nessa imagem, uma reconstrução de sua trajetória, né, onde o deslocamento, né, e a produção de imagens, por exemplo, né, que ele sempre fez a céu aberto no contexto da cidade, né, seja o exemplo de Nova York, sejam fotografias anteriores realizadas na Bahia, vai agora ser limitado, né, por uma questão física de um processo longo de recuperação. Ao longo desse processo de recuperação, ele viaja com a família para a Dinamarca, né, país de Eva, e realiza lá um conjunto de imagens muito expressivas, né, em que o arquivo aqui, mais uma vez, mostra o potencial, né, o seu potencial como obra, quer dizer, uma série não divulgada integralmente por ele ainda em vida, anteriormente, mas que é de extrema beleza e que mostra não só o momento em que ele se encontra ali após esse período do acidente, mas também recupera vários elementos de linguagem, né, quer dizer, de suas fases anteriores. Então, por outro lado, reflete também um momento de introspecção e de repensar, quer dizer, suas relações com o próprio processo criativo. É uma série que está apresentada na exposição também pela primeira vez, de maneira ampla, né, e que, como mencionei, quer dizer, muito significativa dessa relação do artista com o seu arquivo, né, no sentido amplo de sua obra. Então, essas são imagens, na próxima, por favor, realizadas na Dinamarca, né, uma série muito interessante, tem um certo sentido introspectivo também. E as próximas imagens, por favor, né, com alguma relação, né, com imagens realizadas em Nova York, mas de uma forma muito mais rebaixada, né, em diálogo, né, com também o seu universo familiar, né, numa abordagem da paisagem distinta, né, mas que aqui me permite fazer, né, quer dizer, um retorno a uma questão, né. Se a gente parar nessa imagem, eu queria me fixar aqui a essa série, né, que é uma série que Mário Cravo faz da obra do Aleijadinho, né, em Congonhas, e sobre os profetas, quer dizer, essa é uma série feita em 66, ela é feita anteriormente à viagem a Nova York, e ela tem uma característica muito especial, quer dizer, primeiro, uma relação direta, né, através da fotografia, né, com a sua experiência e vivência com a escultura, né. Segundo, porque é uma série que Mário Cravo editou, né, de maneira muito consciente, revelando seus filmes, indo para o laboratório e produzindo uma leitura, né. Gostaria que voltasse, se for possível, voltar só um slide. E aqui produzindo uma leitura que se dá no campo né, do retângulo do papel fotográfico em formato 18 por 24 centímetros, em que ele enquadra, ou de forma sangrada, como nessa imagem e na próxima, né, um recorte dentro dos seus negativos originais, quer dizer, aqui ele está
editando no laboratório, né, cortes muito precisos sobre cada uma dessas imagens, né, e construindo uma leitura dessa obra do Aleijadinho, do ponto de vista fotográfico, muito especial, né? Então é um trabalho completo, é um trabalho, quer dizer, de produção das imagens e depois de edição em laboratório num campo determinado, né, que é o campo do papel fotográfico no seu formato tradicional, muito utilizado naquela época pelos fotógrafos, né, no seu processo pessoal de experimentação em laboratório, né, de prática de laboratório. E essa sequência, portanto, ela é construída toda dentro desse mesmo campo, do formato 18 por 24 centímetros. Essa série está exposta na exposição e eu gostaria que a gente, então, agora visse ela em sequência. E ele usa, portanto, aqui o campo como um campo de paginação, com intervenções em formatos reduzidos, né, com cortes interessantes, né, no próprio campo do papel, tem um sentido já, né, de pensamento de edição, né, para essas imagens, né? E esse sentido de edição, né, na obra de Mário Cravo, vai acompanhá-lo na obra fotográfica, né, vai acompanhá-lo ao longo de sua trajetória, aquilo que ele também fez de excepcional, que foi a edição de seus próprios livros, né, das suas séries variadas, né. Gostaria de parar um pouco aqui, né, retornar ao slide anterior, para promover uma associação entre essa série, né, o Eterno Agora, The Eternal Now, que é absolutamente, né, marcante na trajetória de Mário Cravo, que se dá exatamente, né, como um processo que se inicia a partir desse momento pós-acidente, onde na recuperação ele, com menos mobilidade, opta por passar a fazer um trabalho de estúdio, né, que ele não anteriormente havia feito, no sentido, né, do estúdio fotográfico, né, e ele busca, né, quer dizer, processos, né, de construção dessa série, onde a questão, né, quer dizer, do corpo, do retrato, num primeiro momento, depois a questão escultórica do corpo, a questão da ideia, né, em estúdio de um fundo neutro, que o leva, basicamente, à opção da utilização de lonas, né, de caminhão, lonas usadas, lonas surradas, como o seu fundo neutro, né? Esse processo, que é, em grande parte, derivado também dessa sua origem, quer dizer, nas artes plásticas ligada à escultura, esse sentido escultórico também dessas imagens, vai, obviamente, né, se aproximar das questões presentes na cultura brasileira, né, quer dizer, em Salvador, né, o sentido transatlântico, né, do corpo negro, né, e ele vai construindo, né, num sentido escultórico, mas também, né, com referências bastante amplas a aspectos culturais e aspectos religiosos também, e vai construindo uma série que, na verdade, ela tem como fundamento principal essa sua relação com esse sentido talvez escultórico. Acho que eu diria que é o que fundamentalmente marca essa série, né, e que incorpora diversos outros elementos, né, e que vai ser talvez a série de maior referência, né, quer dizer, ao longo de sua trajetória, né, e que deve ser compreendida, na verdade, né, dentro desse processo de investigação anterior que eu historiei agora, né, anteriormente, que passa por esses trabalhos iniciais, né, muito conscientes já a partir dessa série de Aleijadinho, se estendem, né, já para uma confluência num preto e branco de imagens feitas em Salvador sobre, né, essa matriz cultural, né, fundamental, né, quer dizer, que ali se encontra, que se estende por esse processo de investigação, né, em Nova York e de exposição, na verdade, né, de seus trabalhos, né, num contexto amplo, internacional também muito marcante, que ele vai recuperar, né, quer dizer, a partir do final dos anos 70, né, em duas séries fundamentais mais conhecidas, que são a série do Eternal Now, que a gente pode passar agora as outras imagens. Nós podemos seguir. Né, processo
trabalho fundamental, que ele sintetiza muitos elementos daquilo que produziu, e que vai também, né, se desdobrar no universo da cor novamente, né, que ele nunca abandonou, né, que em Nova York já está claramente dado como dois processos simultâneos, né, e que vai se estender no projeto, principalmente nesse projeto no Larouillet, que é um projeto fundamental também, e muito intenso, muito visceral, né, de construção de uma aproximação com a cultura e a religiosidade negra em Salvador, né, e que se associa também às suas próprias aproximações do candomblé, né, e da sua inserção, né, no contexto também do candomblé como religião e como um processo também de representação muito interno, muito intenso, né, que vai se manifestar nas suas séries mais voltadas exatamente para o registro fotográfico do candomblé. Então, esses dois conjuntos na obra de Mário Cravo são fundamentais, né, são fruto desse processo, né, de vida dele, né, que passa por experiências, né, fundadoras, né, quer dizer, que tem essa matriz, obviamente, em Salvador, mas tem esse processo de absoluta exposição a outros elementos da cultura e da arte, né, a nível internacional, né. Ele manteve uma relação sempre muito densa e muito forte, né, com a cultura contemporânea, com a música, né, num sentido amplo. E isso vai se materializar também em várias experiências e projetos que ele produz, seja no âmbito também do vídeo, né, e do cinema. Então, eu acho que esse era o panorama né, que eu queria trazer, quer dizer, mostrando que essa relação, quer dizer, de Mário Cravo com o estúdio vai se materializar na série do Eternal Now, vai se materializar em projetos como esses, onde ele vai combinar elementos da sua própria escultura, né, com o sentido do estúdio, do fundo neutro. Tem nessa obra, voltando um pouco aqui, tem nessa obra, né, do Ninho algo marcante, porque é uma confluência, né, desse processo no âmbito da fotografia do estúdio, né, do fundo neutro, com essa apropriação, né, de um ninho construído, né, e localizado por um dos seus filhos, e construído com fibras naturais e fibras de vidro extraídas dos restos dos seus próprios trabalhos escultóricos em estúdio, utilizando fibra de vidro, que vão se materializar, então, nesse ninho, né, coletado nas vizinhanças da sua residência, do seu estúdio, né, e que ele vai, né, transformar em uma obra fotográfica onde essa relação entre objeto, fundo, neutro, vai se incorporar a diversos outros elementos, né, que ele já vem desenvolvendo, né, dentro desse trabalho, né, quer dizer, que se desenvolveu em torno dessa ideia do fundo neutro e do estúdio, né? E esse contexto da obra de Mário Cravo, quer dizer, também é marcado por momentos menos conhecidos, como essas séries agora à frente, né, que são séries produzidas por ele, derivadas de suas experiências e questões desenvolvidas também em seu período em Nova York, que são, por exemplo, as séries do Fogo, né, que estão aqui nos próximos slides, que são experimentos de land art, de serialização muito significativos, né, que se associam a outros experimentos anteriores de serialização, né, que ele produz, né. Então, as próximas imagens em sequência, quer dizer, recuperam, né, quer dizer, investigações artísticas onde imagem, instalações, intervenções fazem parte de uma construção conceitual, né, que antecede, inclusive, né, quer dizer, essas séries mais conhecidas de Mário Cravo, como Eternal Now e Larouillet. Então, essa amplitude, né, do seu processo criativo, né, do seu processo de investigação, que é fundamental, que, evidentemente, é recuperada na exposição brilhantemente por Luiz Camilo Osório, pela curadoria de Luiz Camilo Osório,
né, e que o próprio arquivo, né, quer dizer, documenta e revela de maneira também exemplar. Entre o sentido também documental vasto, né, em torno da obra de Mário Cravo, se encontram diversos cadernos, scrapbooks, né, que são muito importantes, né, e que alguns deles têm cortes temporais muito definidos, como esse, que se desenvolve até meados dos anos 70, e que marca e documenta relações muito significativas, inclusive nessa relação com o próprio processo fotográfico, com os materiais, com sua materialidade, com um diálogo, né, entre criação, né, e, ao mesmo tempo, domínio do meio, né, e da técnica, num diálogo, inclusive, muito intenso com artistas e fotógrafos que o acompanharam naquele período, né, como é o caso de Vicente Sampaio, né, e de outros. E, portanto, eu fecho essa apresentação com essa imagem produzida, né, em Nova York por Mário Cravo, né, que de alguma maneira articula, né, quer dizer, o sentido da imagem escultórico, né, e, na verdade, né, quer dizer, esse universo amplo de criatividade que o acompanhou durante toda a sua vida e que deixou esse legado fundamental, né, reunido na exposição e também reunido em seu arquivo, né, um arquivo que não se esgota nesse projeto, um arquivo que, né, estará aberto, quer dizer, a novas leituras e aprofundamentos, né, de segmentos do seu trabalho, né, e com isso essa obra permanece, né, quer dizer, absolutamente viva e atual por aquilo que ela traz, né, na sua própria materialidade de obras realizadas e por aquilo também que o arquivo, como eu falei no início, permite, né, como possíveis interpretações posteriores, né, mais significativas e necessárias, mas sempre, obviamente, né, claramente ancoradas e contextualizadas numa compreensão profunda, quer dizer, dessa obra estabelecida, né, e dada, né, nessa materialidade que existe hoje reunida em diversos acervos, né, e que estão em permanente contato, né, com o próprio arquivo, né, na sua materialidade e na sua potencialidade como um repositório possível, né, de interpretações continuadas sobre a obra desse artista. Muito bem, esse era basicamente a apresentação, essa era a apresentação que eu queria fazer sobre a obra de Mário Cravo, agora em exposição no Instituto Moreira Salles, a qual eu convido que todos que tenham a oportunidade de agendar, né, uma visita à exposição o façam. É uma exposição para ser vista uma, duas vezes, é um artista para ser compreendido, né, em suas múltiplas dimensões. Recomendo, não poderia deixar de fazer fortemente, né, que conheçam, né, o catálogo, o livro associado à exposição, e que, por outro lado, né, quer dizer, também acessem os links relativos à obra de Mário Cravo no acervo e no site do Instituto Moreira Salles, como também acessem diretamente também o site do Instituto Mário Cravo Neto, né. Então, eu fico aqui, encerro essa apresentação nesse momento, mas também disponível para, eventualmente, perguntas, se houverem, né? Uma pergunta de Sônia Gouveia sobre quais características fundamentais e distinções na série de Aleijadinho, de Mário Cravo Neto e de Marcel Gottreau. A distinção fundamental, eu diria, é que a documentação de Gottreau se insere num projeto modernista, né, do qual ele é parte integrante. Gottreau foi, sim, né, um dos artistas modernos, né, no Brasil, e o seu projeto de arquivo, de acervo, é um grande projeto documental,
né, alinhado, né, com esse sentido de documentação presente também na Europa, né, nos anos 30, 40, e que ele vai desenvolver de maneira sistemática, ligado, quer dizer, à cultura brasileira, seja no âmbito, né, da documentação das manifestações populares, né, mas seja também no âmbito da documentação do patrimônio histórico brasileiro, da arquitetura colonial, numa ligação direta, né, com o círculo de intelectuais modernistas dos anos 40, que estavam à frente do patrimônio, né? Portanto, a documentação que Gautreau realiza em relação a Aleijadinho, ela tem um sentido, digamos assim, mais voltado para esse aspecto documental, sem deixar de produzir imagens que têm um certo sentido interpretativo, né? Mas há ali uma preocupação também, né, de fazer uma documentação sistemática, né, de todos os profetas, num sentido também em que ele pratica a sua fotografia, que é uma fotografia, por um lado, móvel, no sentido, né, e ágil, né, quer dizer, da escolha de formato que ele adotou para a maior parte da sua produção, Marcel Gautreau, que foi o formato dos filmes 120 milímetros, quer dizer, filmes 120, né, formatos em Rolleiflex, né, em negativo 6 por 6 centímetros, que ele utilizou para o registro das manifestações populares, mas também utilizou para a documentação da arquitetura moderna, né, para a documentação de Brasília, como também para a documentação do patrimônio histórico brasileiro, da arquitetura colonial ou das obras de Aleijadinho. Então, há ali, portanto, essa dupla orientação, quer dizer, de um sentido documental, de um sentido, né, de um registro que trabalha também, né, o registro da escultura em tomadas variadas, com um nível também de registro que trabalha muito no âmbito do registro da materialidade, né, dessas esculturas, né, e a interpretação, há um posicionamento também estético formal dele, não é estritamente documental, mas mantém esse caráter documental. Já com o Mário Cravo, né, esse seu trabalho, ele trabalha em 35 milímetros, ele promove, na verdade, uma aproximação dessas imagens de uma maneira muito mais subjetiva, eu diria, quer dizer, ele busca pensar, né, quer dizer, aspectos, né, de cortes nessas imagens muito radicais, né, e ele trabalha também as impressões, né, com uma linguagem bastante dramática, bastante intensa do ponto de vista das tonalidades, da forma como ele imprime, né, e eu acho que isso confere, na verdade, né, quer dizer, uma dramaticidade muito maior, né, quer dizer, nessa interpretação das obras, né, e eu acho que isso que distingue essencialmente o trabalho de Gautreau e de Mário Cravo. Ambos, entretanto, têm vínculos muito fortes, né, no caso de Cravo, com o próprio sentido, né, primeiro da escultura na sua própria trajetória, né, pessoal, ainda jovem, né, de artista, mas sob a influência familiar do pai, e de Gautreau, né, que tem, na verdade, na fotografia patrimonial, né, e como arquiteto, né, uma grande compreensão também, né, do papel da imagem em relação ao registro arquitetônico, ao registro tridimensional, né, de obras de arte. E, portanto, são trabalhos muito conscientes, mas cada um a seu modo, né, gerando registros distintos, mas ambos extremamente relevantes. Há um diálogo muito importante, e é muito interessante que Hans Mann é também um fotógrafo um pouco mais próximo a Gautreau nesse aspecto, mas que tem um diálogo muito forte com o jovem Cravo no campo, né, desse seu primeiro contato com a fotografia, né, e é muito interessante essa série do Aleijadinho nesse aspecto, né, dentro da trajetória de Cravo. Bem, talvez não tendo mais perguntas, né,
Eu espero que tenha sido um panorama, né, que cumpra o papel, acho que de alguma maneira, né, quer dizer, pontuar a trajetória de Mário Cravo, né, Mário Cravo Neto, e, ao mesmo tempo, né, também servir de estímulo para uma visita, né, à exposição, né, que permanece em cartaz até o dia 24, desculpe, até o dia 26 de setembro, né, e depois, a partir de final de novembro, mais especificamente, se eu conseguir recuperar a informação, abrirá no Rio de Janeiro, em 27 de novembro, permanecendo, em princípio, até 24 de abril de 2022. Então é isso. Agradeço a presença de todos, né, e espero que, né, possam todos visitar a exposição, né. Muito obrigado. Boa noite.